Posso sair do banheiro, tá? Ia dar 9 horas para eu colocar uma coisa. Ela já acaba de acordar aqui, eu não vou acordar, mas quando seja logo, eu vou acordar. Dá banho. Pai do Senhor, vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Alguém precisa de Bíblia? Tem todo mundo armado? Tá bom. Tá todo mundo preparado. Glória a Deus. Vamos orar para dar início. Amém. Senhor, meu Deus, estamos aqui na sua casa, meu Pai, nos preparando para aprender de Ti. Esteja conosco, porque a obra é Tua, a missão foi dada por Ti, o ID é Seu, Senhor. Estamos aqui para ser Teus servos e fazer a Sua vontade. Por isso, acampe os Seus anjos neste lugar, que tudo seja feito conforme os Seus objetivos. Nos dê o conhecimento que Tu queres que nós tenhamos, nem mais, nem menos. É que eu te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, hoje nós vamos falar sobre uma introdução em uma coisa, explicar, e falar sobre outra que tem muitas vertentes. Nós vamos falar sobre a composição do homem e vida após morte. Tem muita gente que fala sobre isso, mas nós temos que, principalmente escola bíblica dominical, nós temos que ver até esses pontos de vista pela Bíblia. E a Bíblia, ela é apelidada da mãe das heresias. Por quê? Porque quando você pega um texto isolado, quando você não estuda profundamente para exatamente entender bem o que vai acontecer, você pode ser pego de surpresa e fazer uma interpretação errada do texto e as coisas não vão por aí. Vocês querem ver um exemplo? O pastor Carlinhos, ele me deu esse estudo aqui, ó. Onde estão os mortos? Um bom estudo, tirei coisas boas daqui. Mas eu procuro fazer uma coisa que é dar o respaldo bíblico. Qualquer afirmação, isso acontece, onde é que está isso na Bíblia? Não está. Então quem te falou isso? Ou acabou de... Tu está entendendo? São muitas coisas que nós necessitamos ter o respaldo bíblico. Tá? Existem pontos de vista, a ordem teológica, a cronologia bíblica, tudo isso é muito importante, porque existem pessoas que lançam coisas, por exemplo, uma vez eu comentei aqui que debate melodia. Às 11 horas começa o debate melodia e na 93. Sai muita coisa boa dali. Mas uma vez um pastor estava defendendo a reencarnação. Nós, evangélicos, não aceitamos isso. Isso não está na Bíblia, não tem como. Então, eu fico pensando, a membresia dessa igreja, que seria um pastor, ele tem membros na igreja dele, que ouvem, e que se ainda são ovelhas dele, estão tendo aquilo como verdade. Isso vai ser cobrado dele, porque tem que existir um preparo, tem que ter um preparo. Então, nós temos que estar preparados. Vocês querem ver uma coisa? E essa semana eu assisti uma pregação, até conversei com o pastor, não vou falar exatamente, pastor, que a pessoa pregou muito bem. Muito bem. Uma mensagem, tu vê. Mas ele comentou um erro, que aí depois, logo de início da pregação, que para mim, que eu tenho, não sou nenhuma sumidade em nada. Eu só gosto de me preparar, gosto de ler, eu gosto de ter algumas coisas onde eu gosto de não ter dúvidas para mim. Quando para você não ter dúvidas para mim, porque o livro de Judas fala que nós temos que batalhar pela nossa fé. Como é que nós batalhamos pela nossa fé? Nós buscamos aparar as arestas para que o inimigo de nossas almas não utilize pessoas para nos deixar na dúvida quanto à nossa fé.
Então, se você tiver dúvidas, sane-as, pergunta, vá para a Bíblia. Porque se você deixar brecha, o inimigo te ataca por ali. Se Jesus, quando foi tentado no deserto, ele não tivesse pleno conhecimento da palavra de Deus, sabe lá se nessa nação não teria algum êxito? Claro que ele sabia, porque é o Filho, ele é o próprio Deus. Mas você tem que ter conhecimento das Escrituras. Os crentes de Bereia receberam Paulo, Paulo foi lá pregar, mas o que Paulo falava, eles olhavam na Bíblia. Isso nós temos que fazer. Qualquer pregador, às vezes até quando você conhece, se tiver alguma dúvida, vai na Bíblia. Porque às vezes quando você tem um seu pastor, você está acostumado, já sabe, mas ele também pode errar. Nós somos seres humanos. Onde tem ser humano, uma hora ou outra você vai cometer alguma coisa. E às vezes nesse erro você passa uma informação para a igreja que deixa no caminho errado em determinada situação. Amém? Então nós precisamos sempre ter. Nós vamos começar falando sobre o seguinte. Você lembra que eu falei na aula? Eu estou tentando sempre pegar. Às vezes vocês no final da aula me dão uma pista que eu utilizo para o próximo. É isso que eu estou tentando fazer. Nós falamos sobre Deus triuno e falamos que o homem é composto de... Chegamos a começar a conversar aqui de alma, corpo e espírito. Como você já viu, semana que vem nós vamos passear pela Bíblia. E hoje não vai ser muito diferente, não. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Tessalonicenses 5, 23. Quem sabe vai para o índice do índice. Primeira Tessalonicenses 5, 23. Amém. A maioria das coisas que a gente vai falar é sobre o Novo Testamento, mas vai ter alguma coisa do Antigo também, tá? Primeira capítulo, versículo 5, 23. Amém? Amém. Fala da seguinte forma, a palavra de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu frisei esse versículo porque ele fala dos três juntos. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Quando nós vamos preparar o estudo, nós vemos que algumas pessoas tentam separar isso. E nós temos que evidenciar conforme biblicamente que nós somos divididos nessas três formas. Aqui nós vamos ver o corpo vai para o pó, do pó sair. A alma é a nossa particularidade e o espírito volta para o Senhor. A alma é designada da seguinte forma: manifestação do ser material do homem, ao conjunto de razão, sentimentos, emoções, temperamento e personalidade. Digamos da seguinte forma: qual é um visitante ali? Se o corpo é pó e o espírito volta para Deus, onde é que está o nosso toque? A nossa personalidade? Onde está a nossa iniquidade? Iniquidade, as coisas boas, as coisas ruins, tudo fica na nossa alma. Essa parte é como se fosse o nosso toque, digamos que seja a nossa contribuição. Porque o Espírito é de Deus, o Espírito Santo é de Deus. Quando nós morremos, ele volta para Deus. Nós vamos ver isso aqui também, comprovado. O corpo acaba. A alma ainda fica. Amém? Então a alma é que contém nossos pecados, nossos sentimentos, tudo isso está na nossa alma. Espírito, manifestação do ser imaterial que se relaciona com Deus. Vocês lembram que eu falei que o Espírito serve de interface? O Espírito
é de Deus e habita em nós. É a nossa ligação com Deus. Através do Espírito, Deus age na nossa vida. Ele consegue, através do Espírito, nos fazer levar ao arrependimento, nos levar à oração. Quando você chega, acorda de madrugada, é o Espírito Santo que habita em nós. Está sempre tentando falar conosco de alguma forma. Basta que nós, através da intimidade com Deus e com Ele mesmo, nos coloquemos à disposição para ouvir, porque Ele sempre tenta falar conosco. Amém? O Deus é um só, nos chama pelo nome e não faz diferenciação de ninguém. Ele está sempre tentando entrar em contato conosco. Quando nós conseguimos entender, quando nós conseguimos atingir a maturidade para conseguir entender o que o Espírito quer falar conosco, nós começamos a entender os propósitos de Deus para a nossa vida, o que Deus quer conosco. Ele nos avisa de várias formas. Amém? Então nós sempre tentamos entender isso. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Reis. Vamos lá para o Velho Testamento. Só para dar um exemplo. 1 Reis 17. Quando vocês procuram, vou dar uma forma de vocês entenderem a divisão. Novo Testamento. Vai procurando. Achou? 1 Reis 17, 21, 22. O Velho Testamento você pode dividir de três formas que você vai entender. Os patriarcas são nossos pais da fé. Estão todos eles no livro de Gênesis. Quando você ouve sobre Abraão, Isaac, Jacó e José, que são tidos como os patriarcas da fé, todos eles escritos no livro de Gênesis. A partir dos patriarcas, nós vamos falar dos juízes. Os juízes começam ali em Josué e vai ali em Êxodo e vai em Moisés e vai até a livro de Samuel. Samuel, ele vai para outra etapa. Ele é o último juiz e profeta, e ele unge o primeiro rei, que é Davi. Ali tem Saul também, mas o livro de Davi, quando chega em 1 Reis, no final do livro de Samuel, ele unge Davi. Ali começa a 1 Reis. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Você vai começar ali, até começar os profetas maiores e depois, lá no final do Velho Testamento, os profetas menores. Os profetas maiores, Isaías, Elias, Eliseu. Lá no final você vai ter Naum, Abacuque, Joel. Entendeu? Então quando você tem essa noção, quando você pensa, puxa, alguma passagem com Davi foi um rei, foi o primeiro rei. Então você vai lá no final do livro de Samuel, quando ele é ungido, e já começa a pegar Davi em 1 Reis. Ali tu já vai ver, entendeu? Quando você tem isso na sua cabeça, você quer ler alguma coisa sobre determinada pessoa, você tem isso na sua cabeça e você vai indo. Amém? Mas vamos lá, vamos ler. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes. Está em 1 Reis o quê? 17, 21, 22. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, roga-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino voltou a entrar nele e reviveu. Se nós temos a divisão, por que eu trouxe esse versículo? Se nós temos a divisão de corpo, alma e espírito. O espírito é o de Deus. O corpo é o pó, é a parte matéria. Se nós temos essa divisão, que sobra é a alma.
Elias orou para Deus. Se vocês forem ver essa passagem passa naquela sunamita, a mulher de sunamita, que Elias falou que ela ia ficar grávida, ela teve um filho, mas depois o filho morreu, e ela foi atrás do profeta. O profeta, através desse ato, ressuscitou o filho. Quer dizer, ele pediu a Deus a ressurreição, e ele não ressuscitou. Tá? Aí o que acontece? Ele clama que a alma do menino retorne a ele, porque todos nós seremos ressurretos. Todos nós, sendo salvos ou não, a não ser que estejamos aqui na vinda do Senhor, mas mesmo assim, nosso corpo, na salvação ou não, terá transformações. A pessoa que é ressurreta, ela que ressurgiu, ela não fica com o mesmo corpo, a não ser Lázaro, esse menino pode ter sido. Mas quando nós, tipo Jesus, e nós quando fomos para o paraíso, depois a gente vai falar sobre isso, ou para o céu, depois do nosso juízo final, nosso corpo já vai estar transformado, glorificado. Não é esse corpo. Por isso que o pó acaba. Esse corpo que foi para a matéria acabou. Ninguém vai tirar aquilo do túmulo, vai ficar lá e acabou. Os que retornarem, que vão ser todos os que estão mortos, vão ter um corpo glorificado. Não é aquele mesmo corpo. Aquilo não vai voltar, como você... Eu não vou me aprofundar, mas no livro de Ezequiel fala do vale dos ossos secos, né? Não é isso que vai acontecer. Nós vamos ter um corpo glorificado para que isso tenha um juízo final e nós tenhamos o nosso destino. Amém? Então, nesse caso aqui, não foi o caso. O corpo ainda era o material, como foi com Lázaro, com o menino. E desta forma, Elias clamou que a alma dele voltasse. Porque a alma, como eu falei, a paz um dia. A alma, ela contém as emoções, mas tudo que é teu, toda a tua contribuição, as tuas características. Aqui fala, por exemplo, a razão, sentimento, emoções, temperamento, personalidade, toda a tua contribuição ao ser vivente. Pastor, faz o seguinte, senta ali, porque aí eles ficam aqui que tem mais fácil, vem para cá, né? Eles têm família grande, eles têm preferência. Amém? Então, a alma é toda aquilo, a sua contribuição para o teu ser. Se o ser é formado de corpo, alma e espírito, o espírito é de Deus, o corpo é pó. A alma é tudo aquilo que tem marcado a sua pessoa, os sentimentos, bons e maus, tua razão, temperamento, personalidade, tudo. Por isso que você vai precisar da sua alma, o que vai te representar no dia do julgamento final. É você, a alma é a tua parte espiritual onde tem as tuas características. Amém? E o corpo é exatamente a tua interface. Quer dizer, o corpo não, o espírito, gente. Me entende. Posso errar aqui também, não. Às vezes a gente pensa numa coisa e fala outra, mas vocês me corrijam, pelo amor de Deus. Não deixe passar, não. Estamos chegando agora, né? O corpo volta ao pó. O que é que eu falei aqui? Nós somos compostos. É isso que eu vou falando semana passada, né? Corpo, alma e espírito. Corpo é o pó. Morreu. A não ser nos casos específicos de Lázaro, e o menino da mulher sunamita, que foram ressurretos ainda e continuaram a vida normal aqui, o corpo, para quem for ressuscitado no dia do juízo, como Jesus foi, não para juízo, Jesus não foi, mas ele foi ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, não era o mesmo corpo, ele já tinha um corpo glorificado.
Amém? Esses corpos que estão nos cemitérios, todos vão ressuscitar no dia do julgamento, mas esse corpo não vai ser aproveitado. Entendeu? Esse corpo é pó, do pó foi. E quando essas pessoas foram ressuscitadas para o dia do juízo final, que todos vão ser, sendo salvos ou não, essas pessoas terão um corpo glorificado. Isso é outra coisa, porque esse nosso corpo em carne, ele não tem como entrar no reino dos céus. Entendeu? Nós não temos como fazer isso. Vamos ter o corpo, mas um corpo glorificado. E eu dei o exemplo aqui dessa parte. E aqui eu dou o exemplo que o Elias ressuscitou o menino, porque ele pediu que a alma deste menino torne a entrar nele. Porque se a alma não retornar, não existe como o corpo voltar a viver. A alma é a nossa característica, nossas ponderações, nossa contribuição. Melhor? Vamos abrir de novo. É o quê? Ah, tá. Gênesis 2:7. Esse é fácil. Logo o primeiro livrinho, bem no iníciozinho. Eu acho importante essa passagem, porque em algumas pregações o pastor evidencia bem isso. A palavra de Deus fala assim, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Nesta hora, o corpo é criado no barro e para a terra volta. Como a gente fala. Você pode ler de novo, porque minha Bíblia aqui, essa Bíblia eu mandei restaurar. Tem uma Bíblia lá no. Porque eu tenho tudo aqui. As primeiras páginas dela não estão boas. Não sei, foi alguém que restaurou para mim, eu nem lembro quem que restaurou. A minha também foi restaurada, que a outra também desse tamanho. Também assim, esquisito. Gênesis 2:7, tá? Achou, pastor? 2:7. Obrigado. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou suas narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Do pó da terra foi feito o corpo. E ao soprar as suas narinas, Deus colocou o espírito. E dessa forma foi criada a alma. Ninguém coloca a alma. A alma é criada na alma vivente. A alma vivente. Quando o ser ganha vida, ele adquire a sua alma. Bem? O espírito. Por isso que muita gente diferencia isso, na hora da criação, o homem dos animais. Por boca, por palavra, os animais foram criados, mas o homem foi criado segundo a semelhança de Deus, e Deus deu a sua essência, ele soprou em suas narinas. Então, na hora da criação, Deus colocou a sua essência, para tu ver a diferença disso. E as pessoas falam que, cara, eu não vou nem ficar repetindo, mas tem muita besteira que se fala também em torno disso. Mas a diferença, não assim o meio evangélico, mas outras crenças, ou outras coisas. Que a essência de Deus nos foi dada, que o próprio Deus soprou na hora da criação, nas narinas, e a própria essência dele foi dada para que isso. Hoje, depois da volta de Jesus, nós somos templo do Espírito e temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Isso já batia, a gente já sabe mais ou menos, né? Vamos abrir de novo Jó e vamos andando. Deixa eu ver se eu tiver alguma coisa nesse sistema, por favor. Jó, né? Isso. Jó antes de Salmo. Jó antes de Salmo. Para vocês verem, eu tinha falado, Jó é tido como um livro poético. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares.
Então você já sabe que eles estão próximos. Jó 32, vamos ver do 8 ao 10. Amém? Eu até estendi, eu vi o 8, mas eu lendo, porque eu costumo ver o contexto, eu botei até o 10, sem não entender porquê. Para Deus fala o seguinte: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Eu entendi que isso aqui não estava totalmente explicado, então eu continuei para que nós tenhamos o entendimento. Então nós vamos lá. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. O que nós entendemos? Quem pode falar para mim o que se entende mais especificamente do 9 ao 10? Quem poderia dar uma opinião? É Jó 32. 8 ao 10. Não vou falar. Os grandes não são os sábios. Grandes oradores. Você pode ser muita cultura, muito estudo, mas isso não é tido como grande por Deus. Nem os velhos entendem o que é direito. Você pode ter grande experiência na sua vida, mas perante Deus você ainda não é um grande dele. Assim digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Dai-me ouvidos. Nós temos tempo, se no 8 ele fala, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Se Deus tem o próprio espírito dele habitando em nós, se ele faz o papel de interface com o próprio Deus, Deus tem como grande aquele que sabe usar isso. Eu já falei para vocês aqui que eu prefiro uma pessoa que vem aqui no púlpito, no altar de Deus, e fale problema, mas seja vaso do Senhor, que seja usado por Deus, do que aquele grande pessoa que inventa palavras. Lembra semana passada que eu falei sobre o professor Paraguaçu? Sim. Lembra? Do Bem Amado? Que ele inventava, dialogou todo mundo, nossa senhora, mas ninguém entendia nada. A mensagem no ano passado, ele falou... Isso, eu não lembro do nome dele. Astromar? Tem mais um velhinho aqui. Hã? Já, acho que você tem uma experiência de uma congregação que nós fizemos parte uma vez, e o pastor, com todo respeito, né, não está mais entre nós, era muito acadêmico, muito, e ele fazia questão de ser acadêmico na hora da pregação. Só que o povo que estava com ele era um povo mais humilde, não estava conseguindo acompanhar aquelas palavras tão difíceis, e aí começaram a querer sair, se afastar, e vieram até a mim e falaram: pastora, a gente não está entendendo o que o pastor está falando, porque as palavras são difíceis. Aí a gente foi até ele, conversou com ele, explicou o que estava acontecendo, aí ele foi, desceu o seu nível de conhecimento, e aí começou a falar essa linguagem bem popular, assim, tipo, o Bispo Macedo fala bem claramente, até o Malafaia também, apesar de ser tão estudado, mas você vê que ele tem uma linguagem bem popular e todo mundo consegue entender. E aí foi começando a dar uma melhorada, o pessoal começou a entender. Isso. É um pouquinho parecido com o que você está falando. Exatamente. Só que eu não entendo como ele desceu. Ele começou a utilizar esse conhecimento e, às vezes, se você notar, eu trabalho em área tecnológica. Tem pessoas que eu já encontrei que tinham um grande conhecimento, mas que não sabiam passar. Você tem que usar uma linguagem que as pessoas entendam, não transparecer. O próprio Jesus, ele batia muito. Os fariseus, o próprio Jesus era simples na sua palavra. Exatamente.
porque o povo, eles cismavam de debater em praça pública, eles cismavam de transparecer. O povo grego, por exemplo, era um povo erudito, com um grande nível cultural, mas isso não lhes aproximava de Deus. E eles gostavam de mostrar isso a todos. É por isso que quando a palavra de Deus fala que quando você entrar fechar a porta do seu quarto, se trancar no quarto para conversar com Deus, não é porque você tenha que orar escondido. É que você não está querendo transparecer a outros que você é mais ou menos. Você está na tua intimidade se relacionando com o seu Deus. Se você fizer isso perante todo mundo, não tem problema. Agora, a grande oração, a grande é aquela que você se conecta com o Senhor. Porque o que é uma oração? Se você falar em direito, quando você tem um advogado que vai lhe defender, você faz uma procuração, certo? Quando você ora a Deus, Senhor, eu quero sua intervenção na minha vida. Você dá essa procuração para Deus intervir na sua vida. Quando você se conecta a Ele, você pede o favor divino, porque nós somos criados para depender do favor divino. Nós não fomos criados para resolver a nossa vida sozinho. Todo homem que consegue fazer isso. Então, quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus para que Deus atue em nossa vida. Nós damos a Deus a procuração, porque Satanás, ele invade a nossa vida e se você deixar brecha, ele age na sua vida sem a sua permissão. Deus não faz isso. Deus quer que você vá a Ele. Deus quer que você o clame. Segundo Coríntios 14, todo mundo conhece essa passagem, ou já ouviu falar. Se o meu povo, que tanto pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e buscar a minha face, eu os perdoarei e sararei a vossa terra. Então, se humilhar, se arrepender dos maus caminhos e buscar a minha face. Deus, para agir na sua vida, tem que ter a sua permissão. E quando nós oramos, nós damos essa permissão a Deus. Então, vai só frisar essa passagem. O Senhor Deus, Ele dá ao grande homem, Ele entende o grande homem, como Ele fala de Davi, homem segundo o coração de Deus, aquele que consegue se relacionar com Ele. Exatamente. Eu preguei uma vez lá na Solacap que fala de que tudo que nós fazemos, nós temos que orar a Deus. Suas decisões, e Davi era assim. Davi colocava, se ele ia guerrar, qualquer coisa, quando ele olhou Betsabá, ele não fez isso não, mas na maioria das vezes ele colocava Deus na frente e saía vitorioso. Nós temos que entender o que Deus quer para a nossa vida. Quer que suas relações sejam respondidas? Veja o que Deus quer para a sua vida. Através da intimidade com o Espírito Santo de Deus, você vai entender os objetivos, os propósitos que Deus tem para a sua vida. Quando você entende isso, as suas orações são as vontades do Senhor. Se você pegar o propósito da sua vida, que Deus quer para a sua vida, e colocar como seu, você vai estar orando para o que Deus também quer. E Deus não se contradiz. Deus não vai contra a sua palavra. Uma vez eu estava falando isso, o Alexandre até falou de Saul, não foi? Porque de Saul não, de Esaú. Porque o povo não queria, Deus não tinha estipulado, Saul. Deus não tinha estipulado um rei, mas o povo queria. Só que Deus, não é que ele tenha ido contra o seu projeto. Ele não tinha estipulado que haveria um rei. O povo pediu um rei. E Deus deu a entender. Mas Deus não tinha falado, não vai ter rei. Não estava nos planos que não teria. Ele simplesmente não tinha colocado. Agora ele tinha um plano para o povo dele. Se esse rei continuasse colocando o povo dele no caminho que Deus queria, não haveria problema.
Saul seria o rei maravilhoso e andaria na vontade do Senhor. O problema é que esse rei foi colocado por Deus, mas a pedido do povo. Saiu dos propósitos de Deus. Então, Totalmente. através de Samuel, Quando Deus ia confirmar alguém das suas gerações, ele obedeceu ao ordem de Deus, né? Inspirou Samuel para ele ter uma licença. Foi quando Deus falou assim, da tua geração, retiro o rei. E eles ainda insinuaram, dizendo que as outras nações tinham seus reis. Não, foi por Eles inveja. queriam também um rei. Eu acho que essa parte pior foi aí. Se eles ainda quisessem um rei para reinar para ele, ok, até tem, mas porque as outras nações têm, Eles e olharam a com gente sim. não tem, mas eles já tinham. Acho que foi pior nessa questão ainda da inveja. Deus queria ser o entendedor daquela nação. Então, Outras nações têm. como ele aceitou o rei, ele acatou o pedido do povo, ele escolheu Saul. Saul foi escolhido por Deus. Ele escolheu Saul, mas era para Saul fazer a vontade dele. Saul fazer a vontade dele. Saul saiu do centro, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Quando Saul saiu desse centro da vontade de Deus, Samuel, mandado por Deus, ungiu Davi. O Senhor o rejeitou pela desobediência dele. Na verdade, o Senhor até o matou depois. Tem tanta coisa que Saul desobedeceu, gerou uma grande coisa contra Israel. Depois também ele desobedeceu quando Deus mandou ele matar o rei Agag, não poupar nada. Né? Ele poupou o rei Agag, ele poupou o melhor do gado, quer dizer, ele obedeceu a Deus. Aí foi quando Deus, né, o rejeitou e no final, tentando falar para minha Bíblia, posso passar para os irmãos, a Bíblia diz que Deus o matou pela sua desobediência e porque ele ainda consultou uma epitolice. Quando Deus o tinha rejeitado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente enquanto eu assunto. Nossa, tá. Não precisa não, pastor, depois a gente vê isso. Porque é assunto aqui muito espiritual. A gente só deu um exemplo, tá bom. Gente, eu amo meu pastor, mas de vez em quando é Eu sei. Porque senão fica uma coisa mecânica. Não, eu sei. Se você ficar falando, fica uma coisa. Né? Não entendi. Fica uma coisa mecânica. Não, eu sei. Mas era só um exemplo, uma explicação. Então, Deus não vai contra os seus propósitos. Se você quer as orações respondidas, entenda o que Deus quer para a sua vida. Tenha isso para si, que você vai ter mais brevemente, mais fortemente, a resposta às suas orações. Amém? Eclesiastes, Novo Testamento, 12:7. Eclesiastes, gente. 12:7. Fica depois de Provérbios. Segundo livro de Salomão. Salomão foi o salmista. Ele também escreveu o livro de Eclesiastes. 12:7. São respaldo bíblico, gente, simplesmente para a gente evidenciar e respaldar biblicamente. Fala o seguinte, todas as... Conseguiu? Jefferson. Não, mas é antigo. Não, Chico, desculpa. Então normal, vai aprendendo. Foi um livro de Salomão, um livro de Salomão, foi mal, desculpa. Por isso que eu estou falando, de vez em quando a gente pensa em uma coisa. 12:7. O livro de Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão também. Onde ele, depois de se desviar um pouco de Deus, fazer algumas besteiras, ele tenta se autoconsertar com Deus. Mas ele fala o seguinte, essa passagem: e o pó volta à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Por que eu falo isso? Porque existem estudos, existem pessoas que ainda falam que o espírito nosso
O Espírito Santo que habita em nós não é o de Deus, é o de Deus. E quando nós morremos, volta para Ele. Por isso que eu gosto. Por exemplo, eu falei, o pastor ele pegou um estudo, ele fala, é bom, mas lhe faltava o quê? Os respaldos. Nós precisamos pegar um estudo e respaldar biblicamente, para que nós não nos afastemos do Evangelho de Deus. Se nós tivermos tudo respaldado, nós temos certeza que o Evangelho está sendo respeitado, a mensagem de Deus está sendo vista como Ele quer. Amém? Vamos lá em Gálatas. Lá no Novo Testamento. Logo depois de Efésios, se não me engano. Gálatas. Agora acho que a gente só vai falando do Novo Testamento. Gálatas 2. Gálatas 2, de 16 a 19. Gálatas é um livro que ele frisa muito do 16 a 19. A luta entre... Tem gente que apelida no mundo com a luta dos dois lobos, né? A carne e o espírito. Amém? A palavra de Deus fala assim. Caramba, olha a letra que Deus do céu. Olha o tamanho dessa letra. Parece um rabisco. Tem uma bebida no pão nisso. Que é aqui, né? Aqui, eu tô falando aqui, ó. Olha só. Onde vai ficando cego? Essa é marrom. Gente. Eu tenho uma coisa desse tamanho também. Essa aí dá pra ver sem Mas óculos. é nova, né? Hã? É moderna, né? Nova, né? Como assim? Foi lançada agora há pouco tempo, essa mãe assim. Sei. Eu quase que não comprei. Eu já vi anos, mas eu Eu não já vi desse tamanho assim também, mas é pesado, capricho. Ela fica numa caixa, eu fui lá, comprei, só que tem tempo de compra. Essa briga eu comprei lá no Monte de Irajá. De vez em quando. Lá É tem. um pouco menor do que essa daí. Maior do que essa daqui. Não dá. Velho Testamento. Então, deixa eu botar para você. Gálatas. Não era gente. Tu vai lá que aqui tem um macete, as orelhinhas, ó. Aí tu vai lá, João, ó, Gálatas, GL, ó. Aí tu vai rapidinho, viu? A pessoa vai Passei, falei. familiarizando com a Eu vou ensinar também para lá. Eu não sei não, mas eu só estou olhando. E... Que era pequenininho. Gálatas 2, do 16 ao 19. Fala o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nós temos aí, vamos continuar, que o Velho Testamento, ele ia muito pela lei. Nós temos livros da lei, eram os cinco primeiros livros, que era Torá. Aí depois de Gênesis e Êxodo, tem Números, Deuteronômico e Levítico. São esses três livros que são, basicamente, tem as leis do Velho Testamento. Continuando. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me
a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Deus não é ministro do pecado. Se nós vamos ser justificados por Ele. Lembra aquele louvor da Bruna Carla, advogado fiel? Jesus está à destra do Pai. Ele intercede por nós. Ninguém é salvo por merecimento. Salvação virá por favor imerecido, pela graça de Deus. Deus olha o nosso coração. Pecadores somos e continuaremos sendo. Só não vivemos no pecado. Nós podemos pecar por acidente, não por escolha. Se nós abraçarmos o pecado, não há arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão. Há diferença entre remorso e arrependimento. Remorso, você pode até ter ficado triste por ter feito alguma coisa. Mas se você só teve remorso e não arrependimento, você vai fazer de novo. Quando a pessoa se arrepende, ela não faz de novo. Pode até acontecer por acidente, mas não por escolha. Quem lembra daquele que eu falo? Quase todo escolho que eu falo sobre pecado rato e pecado cachorro, lembra? Pecado rato, pecado cachorro. Pecado rato. Dentro da nossa casa nós temos uma caixa de gordura. Apartamento, de alguma forma a gordura sai. Você tem um escudo, aquilo vai para alguma forma. Ali tem rato. O que nós fazemos? Nós fechamos, lacramos, deixamos nossa casa limpa para que aquele rato não adentre a nossa casa. Mas pode acontecer. Quantas vezes eu soube com um vizinho, poxa, entrou na minha casa por algum motivo, alguma coisa, nós temos que matar, tem que tomar cuidado. Quem tem casa que tem muita coisa assim guardada, muito entulhada, de vez em quando tem lá, porque eles fazem ninho. Complicado. Mas nós tentamos combater. Então, se esse é o pecado acidental, o pecado rato, você tenta impedir. Mas se acontecer, não foi por nossa vontade, nós vamos tentar consertar para que isso não se repita. O pecado cachorro é aquele pecado que você ama, que você não abre mão, você gosta, que você alimenta. Você sabe que é pecado, tem um entendimento, mas continua fazendo. Esse não tem o perdão sobre ele, porque você não tem o seu arrependimento. Quem se arrepende, tenta evitar que aconteça de novo. Se você não faz isso, você não vai ter perdão. Todo pecado tem perdão, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. E aquele que você não se arrependeu. Ninguém é perdoado por um pecado que você quer fazer de novo. E Deus vê o nosso coração. E se Deus viu o nosso coração, Ele vai saber. E a lei era uma forma física. Jesus nos justifica, mas Ele vê o nosso coração. Então, fala aqui, ó. Para ser justificado pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Amém? Os grandes alvos de Jesus no ministério dele foram os saduceus e os fariseus, principalmente os fariseus que eram em maior número, porque eles eram hipócritas. Ele transpareceu para a sociedade uma coisa, mas em seu coração tinha outra. E Deus viu o coração de cada um. Ele sabia. Então, hoje em dia, Deus olha o nosso coração. E Ele entende até os nossos erros quando nós fazemos sem intenção. Justamente por causa disso. Nós nunca vamos ser merecedores. Mas se nós caminharmos no caminho do varão perfeito, para sermos o varão perfeito, que nunca vamos ser. O único foi Jesus. Mas esse caminho nos aproxima dele. Nós estamos tentando ver os nossos pecados, nos corrigindo, falhando e errando, mas tentando acertar. É diferente da pessoa que abraça o pecado. Aquela pessoa que é do mundo, que já é no maligno. Essa pessoa, ela não buscou a redenção e justificação de Cristo. E ninguém é salvo senão por Ele. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Se você não busca o seu acerto da sua vida em Cristo, você não alcança a salvação. É por isso que os judeus hoje em dia eram o povo escolhido por Deus, mas todos serão condenados. Por quê? Eles não entendem que Jesus é o Messias. Eles entendem que Jesus foi um grande profeta. E estão esperando o Messias ainda. Jesus vai voltar pela segunda vez e eles vão ser pegos depois das virgens. Quem conhece a passagem das 10 virgens? Vocês têm que ter preparado. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Mas Deus fala que ele virá como ladrão que rouba à noite. O ladrão não fala, vou lá hoje. Ele chega na surdina, quando tu vê, ele já está lá. Então nós temos que nos preparar diariamente como se fosse o nosso último dia. Porque mesmo que Jesus não volte hoje ou amanhã, nós podemos morrer. Lembra? O exemplo que eu dei? Jefferson ele conserta carro lá em cima, né? Aí eu estou saindo aqui, esse cara deixa cair um carro lá, o carro aqui vem e me mata. Se eu não estiver bem com Deus, Jesus não voltou, mas morreu, vai ser julgado logo em seguida. Então, quer aceitar Jesus? Quer a sua salvação? Enquanto está vivo. Bem? Vamos voltar um pouquinho. Efésios. Voltar de aí. Gálatas. Depois é logo depois de Gálatas, né? Vou ficar. Nós vamos começar a pegar. Mas, assim, quando Jesus não voltou mais, por exemplo, que você deu, você é tutelado em nome, aí Jesus voltou para você. Mas aí. Não, Jesus não vai voltar para mim. Jesus, a volta de Jesus é quando Jesus voltar. Mas é um termo assim, você não está entendendo o que ela falou. Vai lá, Quando a fala. pessoa morre, a pessoa fala, ó, Jesus voltou para ele, é isso que ela quer dizer. Ele morreu antes de Jesus, mas ele era crítico, Você entendeu? Aí ele continua. Ele Força de expressão. Eu até acho que Jesus vai voltar para a Palestina essa semana. Amarelo tá amarelo. Deixa ela falar, Gustavo. 7 dias para ele. ele morre e vai esperar o julgamento. Ou ele já é julgado. Não, ele está à espera do julgamento. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso agora. Amém. Amém. É do lado. Efésios 4, de 8 a 10. Vai, nossa, pode acreditar. 4, de 8 a 10. Deixa eu falar exatamente uma coisa para vocês. Quando nós, no Velho Testamento, as pessoas morriam, todos iam para o Hades, ou Seol. Só que lá tinha uma divisão. Os salvos, os que morreram em Cristo, ou com Deus, e os que morreram sem Deus. Mas iam todo mundo para lá. Quando Jesus é crucificado e morre na cruz, aí é que está. Tem pessoas que falam que ele foi aos céus. Beleza. Mas o que ele foi fazer lá? Pode até ter ido. Mas a maior missão dele foi quando ele desceu. Aqui fala assim, ó. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Qual vez? Efésios do quê? 4, de 8 a 10. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então ele subiu. Exatamente. Ele subiu. Mas eu estou falando, aqui não fala quando ele subiu. Ele pode ter subido só na ascensão. Entendeu? Agora, essa descida aos céus, ele fez enquanto ele estava na sepultura. Descida. Isso. Não, no inferno não. Ao Hades. Ao Hades, isso. O que acontece?
Nessa descida, nós vamos ver outra passagem aqui, ele resgatou. Nós vamos ver uma passagem e vamos responder biblicamente. Quem me fala quem está no inferno hoje em dia? Quem está no inferno hoje? O inferno não está aberto. Exatamente. Ninguém está no inferno. Todas as pessoas que morreram sem Jesus ainda estão no Hades. E no céu, quem está lá? Ninguém também está no céu. Só Deus. Jesus. As pessoas que morreram salvos, vamos lembrar do bom ladrão. Não sei se você fala isso, de bom ladrão, mas tudo bem. Eu sei que quando são pegos pela polícia, eles ficam todos bonzinhos. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os salvos em Cristo estão indo para o paraíso. Ninguém vai para o céu antes do juízo, com o corpo glorificado. Quando Jesus desceu, ainda no túmulo, o corpo de Jesus ainda estava ali, ele tinha sido crucificado, ele resgatou aqueles que eram salvos, porque antes disso não existia o paraíso. Ali Deus pegou aqueles que eram salvos, que não estavam no mesmo, era o Hades, mas não estavam juntos com aqueles que morreram sem Cristo. Nós vamos ver, vamos responder. Quem lembra aquela da passagem do rico e Lázaro? Lembra? Ele, acho que é o rico, mas o nome dele eu não lembro aqui, mas ele pede, fala que Lázaro fala com a minha família. Aí vamos falar, onde Lázaro está, nós também não temos acesso a ele. Existe um abismo, existe uma divisão. Ali não era o céu, nem o inferno. Só que um morreu com Cristo e o outro sem. Eu falo isso para vocês fazerem entender daqui a pouco. Nós vamos respaldar isso, tá? Então havia um abismo entre eles. Quando Jesus desceu, ele pegou todos aqueles que estavam na parte dos salvos em Cristo e levou para o paraíso. Quando nós morremos hoje, se morremos com Cristo, mas não é o céu ainda. Amém? Vamos lá. 1 Pedro 3. 1 Pedro no final do Velho Testamento, tá? Da metade em diante. Da metade em diante do Velho Testamento. Não, do Novo Testamento. Desculpa, do Novo Testamento. Falando às vezes, eu não sou pastor Carlinhos, não. Pastor Carlinhos olha para um e chama de outro nome. Aí de vez em quando isso. 1 Pedro. É quase lá no Apocalipse, é quase no final. Finalzinho. Antes um pouquinho de Apocalipse. Isso. Apocalipse, depois. Antes, junto, depois. João. Não, o Apocalipse é o último. É o último. Antes um pouquinho. A carga negativa do presbítero está perturbando. Está carregado. 1 Pedro 3. Show. Mas isso é normal, a gente vai. Não, aos pouquinhos o pessoal vai se familiarizando. 1 Pedro 3, 18 e 19. Achou? Isso é normal, a pessoa tem que ficar. Ok. A palavra de Deus fala o seguinte, achou? Antes de Apocalipse. Judas, João e 1 Pedro. Aí que pode procurar. Uma vila. Que eu fui. Tá certo. Fala do Arceiro. Fala muito pela bicha. Só sei. Aí João, Pedro, né? Pedro, segunda, primeira. 3, 18 e 19. Fala assim a palavra de Deus. Agora, Pedro, qual o capítulo e versículo? 1 Pedro 3, 3,
18 e 19. O meu não tem 3 aí. Ei, Deus, essa Bíblia aí só Jesus. Sério, não é diferença não, porque eu mandei, como é que é o nome? Restaurante, o cara. Olha Jesus. Não, tem Bíblia lá em casa, só que ela é muito grande, até muito boa, mas pesada. Essa aí é a velhinha que tem minhas anotações. Fala o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso respalda como Cristo desceu. Ele foi lá e espíritos em prisão. O que você entende de espíritos em prisão? Os espíritos que já estavam no Hades, salvos, já salvos. Porque se nós seguimos a Deus, mesmo que ainda Jesus não tenha vindo, mas eles já eram salvos. Morreram com Deus. Morreram fazendo a vontade de Deus. Amém? Então ali Jesus resgatou esse povo que estava lá no Hades. Aqui nós falamos aqui, ó. Lucas, início do Novo Testamento. Lucas 16, início do Novo Testamento. De versículo 25 e 26. Lucas 16, 25 e 26. Interessante. 25 e 26. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, da sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Isso evidencia biblicamente o respaldo, o abismo que existia entre os que morreram com Deus e os que morreram sem Deus. Só lembrarmos dessa passagem, Lázaro morreu na fé no Senhor. E ele não. Então, ele não conseguia acessar, mesmo distante do Hades, onde Lázaro estava. Havia uma separação. Mesmo lá, havia um lugar separado para os salvos. Amém? Salmo 41. Versículo 4. Deixa eu só evidenciar uma coisa. Sabe? Dizia eu: Senhor, tende piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Lembra que eu falei que o pecado é a nossa particularidade, nossas emoções, nossos pecados estão ali. Então, quando nós pecamos, nossa alma fica doente, ela fica impregnada com isso. E aqui o salmista: sara a minha alma, porque pequei contra ti. Tudo isso está na nossa alma. Quando nós morremos, a nossa alma, se morremos em Cristo, vai para o paraíso. Se formos, que antigamente, por exemplo, essa parte, quem lembra aquele termo seio de Abraão? Muita gente fala até hoje, né? Era muito usado, que no Velho Testamento era essa parte separada para os escolhidos lá dentro do Hades. Era o seio de Abraão, falando sobre isso. Então, quando a nossa alma hoje em dia, se morremos sem Cristo, vamos para o Hades.
Se morremos em Deus, Jesus, nós vamos para o paraíso. Amém? E o nosso pecado, ele deixa o pecado que nós praticamos, a nossa vida pecaminosa, impregna a nossa alma. Ali está o nosso histórico. Quem tem filho aqui que já mudou de colégio? Alguém que já mudou de colégio? É que tu vai pegar de um colégio e pede o quê? O teu histórico. A alma é o teu histórico. Ali tem tudo. E ela não morre. O corpo acaba. O espírito volta para Deus. E a tua alma, se tu morreu em Cristo, vai para o Hades. Se você morreu, também. Se você morreu em Cristo, vai para o paraíso. Se você morreu sem Jesus, vai para o Hades. Amém? Isso. Agora nós vamos entrar rapidinho. Então, já está 20 minutos. Vamos fechar, só para ver se consigo. Vamos ver rápido essa parte. Para a gente fechar esse estudo. Vou correr um pouquinho mais para a gente poder fechar, porque os detalhes. Vamos continuar em Lucas. Vamos voltar para Lucas 23. Versículos 42 e 43. Lucas o quê? 23. 42 e 43. Isso é só evidenciado, a gente já falou aqui. Quando um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Veja que Jesus também iria morrer. E nenhum morto vai ao céu, senão os vivos que foram ressurretos e salvos por ele. No juízo final. Ninguém vai aos céus, senão após julgamento. Só será aberto para a glória de Deus. Nós só teremos as promessas de Deus. Mas enquanto não sermos julgados, enquanto não tiver o juízo final, o dia do julgamento com Cristo, ninguém vai para o céu. Em Apocalipse 20, 11, último livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 11. Quem pode ler para mim? E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Amém. O juízo final, segundo a palavra de Deus, é o dia da prestação de contas, onde os ímpios estarão perante Deus e terão de responder pelos seus atos. O julgamento se dará diante do trono branco de Deus, evidenciado aí. A Bíblia diz em João 3, vamos lá em João 3, 13. Nós vamos respaldando o que eu já falei, tá? Que ninguém subiu ao céu senão o que desceu, que é Jesus. 13. Pode falar, pastor. Já achou? Achou, pastor? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quer dizer que é o que eu falei aqui, perguntei e o pastor concluiu. Ninguém foi para o céu ainda. Estão no paraíso. O céu só vai depois do juízo. Em lugar algum, a Bíblia informa-nos que Maria, mãe terrena de Jesus, está à direita de Deus intercedendo por nós. Quem achar isso na Bíblia, fala para mim, porque eu procurei e não achei, tá? Já fui católico. Pelo contrário, Jesus é quem intercede pelos santos junto ao Pai. Romanos 8,34. Quem consegue achar? Romanos 8,34.
8:34. Quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está à destra do Pai. Tá? E Filipenses 3. Vamos lá em Filipenses. Filipenses está um pouco mais à frente, depois de Gálatas, Efésios, depois de Efésios, se não me engano. Filipenses. Logo depois de Gálatas. 3. Filipenses 3, 20 e 21. Quem achou? Mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar acima das coisas. Isso obedecendo que nosso corpo não será físico, quer dizer, será mais glorificado, entendeu? Ninguém vai ao céu com o corpo físico, hein? O paraíso é um estado intermediário, onde as almas dos salvos estão aguardando a primeira ressurreição. O céu é um lugar espiritual onde encontra-se o trono de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais ninguém. Por sua vez, o Hades é um lugar de tormentos, onde todos os que morreram sem salvação, são os perdidos, aguardam a segunda ressurreição dos mortos a comparecerem ao juízo final, onde receberão a sentença condenatória. E depois serão lançados no lago de fogo, que é o inferno. Ali é a estreia. Que é a segunda morte por ficarem separados de Deus para sempre. Todos os santos seguem o mesmo trajeto de Jesus. Morrem, vão ao paraíso, ressuscitam e vão aos céus. Bem? Gente, alguém tem dúvida? Eu costumo exatamente respaldar biblicamente. Porque quando nós falamos alguma coisa, nós não podemos falar de boca para fora. A palavra de Deus fala que nós temos que manter a nossa espada afiada. A espada é a palavra de Deus. Então, morremos, nosso corpo vai para o pó. Acabou. Nossa alma, se morremos em Cristo, vai para o paraíso. Se morremos sem Cristo, vai para o Hades. Todas as pessoas que morreram no Velho Testamento, até Jesus chegar lá, estavam no Hades, sendo que separados os que morreram com Deus e os sem. Quando Jesus é crucificado, enquanto ainda estava na sepultura, ele desceu, lá ele pregou para esses espíritos e resgatou quem estava separado, como salvo que morreu com Deus. Amém? Hoje, quando nós morremos, nosso corpo acaba. Nossa alma vai para o paraíso se morremos com Deus. Hoje já tem o paraíso. E nosso corpo, ou se morremos sem Cristo, vai para o Hades ainda. Após o julgamento, mas nós já saberemos que somos salvos ou não. Após o julgamento, vamos para o inferno ou para o céu. Nenhum dos dois tem ninguém. Ah, a pessoa está no céu. Não está. Ah, a pessoa foi para o céu. Não foi ainda. Tanto o céu e o inferno não tem ninguém lá. Amém? Jesus está à destra do Pai e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. As próprias pessoas do Velho Testamento morreram com Deus, mas quem foi lá foi Jesus. Ele foi lá e Ele que fez esse resgate. As pessoas poderiam não ter
o Evangelho de Jesus ainda, mas tinham promessas, acreditavam na palavra de Deus quando Isaías falava que era um profeta messiânico. Ninguém pode falar que não teve isso. Morreram com Jesus, com Deus, estavam lá separados como Lázaro e foram resgatados. Alguém tem dúvida? Alguém fala alguma coisa? Hein? Glória a Deus. Agora, como sempre, eu peço para alguém que ore, quem sentiu o seu coração, a orar para a gente terminar o estudo. Hã? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por esse dia maravilhoso ao qual o Senhor faz, Deus, de estarmos aqui, Pai, nesta manhã. Mas também quero agradecer pela noite, qual o Senhor nos deu, da tua palavra, desdeitamos, dormimos, acordamos, que o Senhor nos sustentou. Amém, Muito Senhor. obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos, que esse ar parar para nós também. Muito obrigado por este momento da conversamos aqui, Senhor, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Pai, que nós possamos sairmos daqui, Senhor, ligados com tudo que aprendemos aqui, colocamos em prática também, Senhor. Não deixaremos, Senhor, Deus amado, que o roubador de mensagem roube tudo aquilo, Senhor, que foi falado aqui nesta manhã. Pai, guarda nossas vidas, nos nome de Jesus, Pai, abençoa com a Tua presença, nos deu cada dia mais aumentando também do Teu Santo Espírito. Obrigado por cada um que aqui esteve, está presente. E continuamos aqui, Senhor, nessa mesma ligação no domingo que vem. E logo mais à noite também, Senhor. Estamos aqui à noite, às 19 horas, para glorificarmos e exaltarmos o Teu nome, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Continue, Pai, com Teu Filho. Pai amado, Pai querido, nosso diácono, nosso professor aqui da nossa aula. Continue com ele, continue fortalecendo a saúde, continue ajudando ele mais e mais, Senhor Deus amado, trazendo para a mente dele, para o coração, aquilo que ele podemos passar para nós. Passa para ele através do Teu Espírito Santo e que nós vamos aprender cada dia mais. Assim como foi o ensinamento, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glorificando. Agora o Senhor.